Que a paz e o amor de Jesus possam nos envolver, nos trazendo entendimento e compreensão para com o seu Evangelho. Está aqui no terceiro capítulo do Evangelho, que é: na casa do Pai tem muitas moradas. E o sexto item, que é a destinação da terra, causa das misérias humanas. Eu escolhi justamente esse tema devido ao momento que toda a humanidade está vivendo, preocupado com o nosso futuro, com a destinação da terra, com as causas das misérias humanas. E nós estamos vivendo momentos de muitas misérias por causa dessa pandemia. E sabemos que tudo isso pode até aumentar devido à falta de compreensão, de coordenação, sabe, de ajuda uns aos outros, por causa da situação econômica dos países, do mundo. Então isso tudo pode até piorar em relação a tudo que nós já vivemos antigamente. Então é uma preocupação constante de toda a humanidade, de todos nós, com a destinação nossa, com essa destruição do planeta. Nós vemos as matas sendo devastadas, né? Os animais todos, né? A destruição que está havendo nos preocupa muito. E isso está aqui no Evangelho, nos falando da nossa destinação, o que vem acontecer com todos nós aqui. Então é importante estudar bem esse item aqui, compreender bem. E aqui ele diz assim: espanta-se encontrar sobre a terra uma tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Então a gente se espanta com tudo que nós vemos, com tudo que está acontecendo. Nós falamos: meu Deus, é melhor ter nascido um animal, um gato, um cachorro, que é muito mais bem tratado do que o próprio ser humano, que muitas vezes estão aí, sabe, pedindo esmola, sofrendo demais por situações complexas demais para viver numa sociedade como essa. Então a gente se preocupa com isso e fala: poxa, é uma triste situação que todo mundo vive. Mas aí continua no Evangelho: olha, esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. Na realidade, nós temos uma ideia falsa do conjunto. Nós vemos algumas misérias, achamos que o mundo está acabado, tudo está destruído, estamos perdidos nesse nosso planeta Terra. E olha, é preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade. Não se vê toda a humanidade sobre a Terra, não. A gente pensa que nós estamos vendo, né? Nós vemos todo o sofrimento, tudo, né? Mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão. A espécie humana compreende todos os seres dotados de razão. Então, no universo inteiro tem espécie humana. Todos aqueles que pensam, que raciocinam com lógica, já tem conhecimento de si mesmo, já faz parte da espécie humana. E não acredite você que só existe humanidade aqui, nesse nosso planeta Terra. É o que a gente está falando aqui. Essa espécie humana, que dotada de razão, está em todos os lugares do universo. Em todos os lugares. E mesmo aqui no nosso planeta Terra, que nós vemos de humanos em corpo físico, é uma coisa. Agora, existem muitos humanos em espírito, que nós não vemos. Que estão aqui vagando, outros estão aqui trabalhando, ajudando, e tem as cidades espirituais, as colônias, casas transitórias, tem os umbrais, são muitos lugares que nós mesmos nem vemos e acreditamos que estamos vivendo só isso daqui. Só esse conjunto de pessoas que moram aqui dentro, nesse nosso planeta Terra, e pessoas que nós vemos. E continua. Que povoam os inumeráveis mundos do universo. Que essa espécie humana, ela povoa todos os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? O que é essa população, gente, perto dessa população total dos mundos? Bem menos que é um lugarejo em relação de um grande império. Com certeza, quando você analisa um lugarejo e vê um grande império, é que nem você analisar São Paulo com um pequeno bairro aí. Sabe, a grande São Paulo com milhões e milhões de pessoas e um pequeno bairro com algumas pessoas. Então não dá para comparar a humanidade toda do universo com essa humanidade do planeta. Fazer um julgamento justamente do nosso planeta. Não é? A situação material e moral da humanidade terrestre
nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que o habitam. Não tem que se espantar com o que está acontecendo. É da nossa natureza ainda. Nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações. Quem já estudou um pouquinho, compreende, nós passamos pelo mundo primitivo. Quando chegamos em Moisés, deixamos de ser primitivos e passamos a viver provas e expiações, porque a partir dali, Moisés trouxe os 10 mandamentos. Olha, você tem um caminho agora a seguir. Você tem ensinamentos para se conduzir sua vida. Aí, a partir dali, você vai ser responsável pelas suas atitudes. E assim se encaminhou a humanidade. Até chegar Jesus. Uma vez chegou Jesus e trouxe as leis morais, está dizendo assim, olha, saia de provas e expiações e entre em regeneração. Porque a regeneração, você precisa do amor. Usar sempre amor, porque Jesus nos disse que Deus é um pai, e é um pai amoroso. Porque é assim, olha, o que é o amor? O amor é o dínamo da vida. O que é o dínamo? O dínamo num carro é aquilo que alimenta a bateria de um carro, para manter aquele carro, sabe, funcionando. Sem esse dínamo, a bateria descarrega e tudo se perde. Então é necessário parar e pensar. Se esse dínamo, que é o amor, alimenta a nossa existência, por que ele alimenta? Mas ele alimenta o físico? Não, o físico nós temos vários alimentos que nos alimentam. O que alimenta na realidade é o espírito. O espírito, a sua existência. Esse estágio que nós estamos fazendo aqui, ele está sendo alimentado por quem? Pelo amor, quando nós buscamos esse alimento. E continua ainda, porque a paz é a vida dinamizada pelo amor. A paz é isso. Uma vez que você adquire o amor, utiliza na sua existência o amor, você adquire também a paz. Olha que interessante é tudo isso, gente. E continua no livro aqui do Evangelho, olha. Faz-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. No hospital não se vê senão doentes estropiados. Numa prisão de forçados, vê-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insalubres. O que a gente vê no hospital, gente? Nós vemos os doentes, que nós vemos em um presídio. Os presidiários, aqueles que têm que estar ali presos justamente porque estão devendo. Quem está dentro do hospital é porque está doente. Se nós todos estamos reencarnados aqui, é porque ainda precisamos aprender, passar por esse processo todo de aprendizado. Porque eles continuam dizendo no Evangelho, olha, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. É o que nós somos, fracos e sofredores aqui ainda. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. E você compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, e nem às casas de correção aqueles que não fizeram mal. Como você vai mandar um preso para uma cadeia se ele não fez mal nenhum? Como você vai mandar um paciente para um hospital se ele não está doente? Então, se nós viemos para cá, que nós somos espíritos errantes ainda, precisamos passar por esse processo de aprendizado. É importante acreditarmos nisso para que a gente se melhore como pessoa, senão a gente não acaba se melhorando. Olha, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Veja bem, se você vai para um hospital, ali não é um lugar de prazer, não. É um lugar de você ser tratado, ser cuidado. Mesmo assim é uma prisão, um presídio. Mesmo assim é a nossa vida aqui na Terra. Aqui não é um lugar de prazer, não. Aqui é um lugar de aprendizado, de crescimento para o espírito. E não fazemos isso. E continua no Evangelho. Ora, da mesma forma que uma cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a Terra. Olha, toda a humanidade não está aqui, não. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. Muitos já saíram desse planeta aqui. Muitos não estão presos aqui, já se libertaram. Continuam até trabalhando aqui, mas já se libertaram perante o seu processo reencarnatório nesse nosso planeta. E pode escolher para onde ele possa seguir. Ou vai permanecer aqui trabalhando, como muitos fazem isso. Então é preciso parar e pensar sobre tudo isso para que a gente possa enxergar a grandeza de tudo isso. Mesmo perante essas dores todas, nós temos que olhar para o nosso espírito e ver o quanto está sendo enriquecedor
para o nosso crescimento espiritual. Pois isso é uma frase, um ensino do Cristo, né, que é maravilhoso, porque assim, Senhor, dai-me a tua palavra de coragem, porque eu posso contemplar as estrelas, sem descer na lama do charco, mas sustenta-me com teu amor, para que eu me sinta menos só. Quando a gente pega nesse amor do Cristo, quando a gente pega no seu evangelho, a gente se sente menos só, se sente menos sofrido nessa existência. Por isso é preciso parar e pensar. Vamos utilizar o amor como dínamo da nossa vida. Nós precisamos disso. Muita paz a todos.